Olá a todas e a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vestibular com Inteligência Artificial. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar um comentário, mesmo que me xingando. Vamos aos assuntos de hoje. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Parece ser de uma apostila do poliedro. A ideia é a gente, extrair os pontos principais e entender a estrutura dessa revisão. Vamos lá? Vamos sim. E olha, o ponto de partida que esse material traz é fundamental. Revisitar a matemática básica, sabe? É como construir o alicerce de uma casa. Não dá para pular. Totalmente. É a base. Por isso que ele organiza tudo de forma progressiva, começando lá do comecinho com a aritmética. Faz todo sentido. E logo de cara, na aritmética, o texto parece dar um destaque, enorme para a ordem das operações. Aquela coisa do PEMBAS, né? Potência e raiz primeiro. Isso. Depois multiplicação e divisão. E só aí soma e subtração, respeitando parênteses, colchetes, chaves. Parece simples, mas o material dá a entender que é aí que muita gente escorrega, né? Porque essa rigidez toda? Olha, é como a gramática da matemática, entende? Se não tiver essa regra clara, universal, uma conta simples como 2 + 3 × 4 poderia dar 20 ou 14. Qual seria o certo? Verdade. Elimina a ambiguidade. Exatamente. A ordem garante que todo mundo chegue no mesmo resultado. Aí o texto também fala das propriedades, tipo a distributiva, que são os atalhos bem úteis. Ah, sim. Depois ele avança um pouco. Sai dos naturais, entra nos inteiros, introduzindo os negativos e as regras de sinais que são vitais. E, claro, chega nos racionais, as frações. Frações. E o MMC, o mínimo múltiplo comum, que aparece aí, né? Sim. E o legal é que o material não trata o MMC só como um cálculo, mas como um jeito de achar uma linguagem comum, sabe? Para conseguir somar ou subtrair frações que têm denominadores diferentes. Gostei dessa ideia de linguagem comum. E falando em detalhes importantes, o texto alerta sobre raiz quadrada de número negativo, tipo raiz de -4. Sim. Que não existe nos reais. Isso é crucial. E também que a raiz quadrada de 9 é só 3. O resultado positivo. Nunca o -3 junto. Pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme, né? Precisão total. Com essa base de aritmética bem firme, aí sim o material parte para a álgebra, no capítulo 2, que é onde a gente começa a generalizar, usar símbolos. Então, primeiro a gramática e depois as frases com a álgebra. O foco inicial ali parece ser equação de primeiro grau. Achar o x da questão, literalmente. É, tipo isso. A grande sacada ali é a lógica de isolar a incógnita. É um trabalho quase de detetive, sabe? Usando as operações inversas para descobrir aquele valor desconhecido. E nas inequações, é parecido? Bem parecido. Mas tem um pulo do gato importantíssimo que o texto ressalta. Se você multiplicar ou dividir os dois lados por um número negativo... Tem que inverter o sinal da desigualdade. Lembro disso. Exatamente. É um detalhe que derruba muita gente se não prestar atenção. Depois o material segue para sistemas de equações, métodos de substituição, adição e, claro, as equações de segundo grau. Ah, Bhaskara, não podia faltar. Um clássico. Mas o interessante que o texto aponta bem é o papel do delta, o discriminante. Ele meio que prevê o futuro da equação, sabe? Como assim? Antes mesmo de calcular as raízes, só olhando o valor do delta, se é positivo, zero ou negativo, você já sabe se vai ter duas raízes reais, uma só ou nenhuma. É uma ferramenta de diagnóstico rápido. Que prático! Isso agiliza muito. E como a matemática descreve o espaço? O texto entra na geometria, certo? Focando no triângulo retógrafo. Solidares. Ah, isso. Capítulo 3. E sim, o Teorema de Pitágoras é a estrela principal ali. Aquele a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Fundamental. Com certeza. Mas não é só isso. O material fala também das relações métricas, da trigonometria básica seno, cosseno, tangente, que no fundo são jeitos de conectar os ângulos com os lados do triângulo. E tem uma dica boa no texto sobre isso, né? Tem. De tentar entender a descrição do que a fórmula faz, não só decorar a fórmula solta. Ajuda muito a fixar. Boa dica. E como a álgebra e a geometria se conectam? O material menciona gráficos, sistema cartesiano. Exatamente. O sistema cartesiano ortogonal, lá no capítulo 4, é a ponte.
Ele permite desenhar as equações, as inequações, transforma a álgebra em algo visual, em gráficos. O texto até destaca essa habilidade de interpretação gráfica. E isso leva até para a física, né? O capítulo 5. Direto. A matemática dá linguagem precisa para a física, seja com notação científica para números gigantes ou minúsculos. Ou para diferenciar grandezas escalares, que só têm valor, das vetoriais, que precisam de direção e sentido também, tipo velocidade, força. Isso. E as conversões de unidades, claro. Aquele fator 3,6 para passar de quilômetro-hora para ms que salva em muitos problemas de física. A matemática fornece as ferramentas exatas para descrever o mundo físico. Entendi. Então, resumindo nossa análise, esse material-fonte é basicamente um mapa super detalhado dos fundamentos da matemática. Mostra como tudo se encaixa, desde o básico até aplicações mais complexas. Essencial para resolver problemas, né? Sem dúvida. E a mensagem que fica, que o próprio texto reforça, é que dominar esses conceitos não é uma opção, é essencial, é a base para tudo que vem depois. E claro, tem que praticar, não tem jeito. A prática leva à fluência, como em qualquer linguagem. Exato. Será que algum desses conceitos básicos que a gente revisitou hoje, ordem das operações, isolar uma incógnita, interpretar um gráfico, poderia nos dar uma nova perspectiva sobre algo do nosso dia a dia? Uma notícia, um problema comum? Fica aí pra gente pensar. Continuando, próximo assunto. Sabe, a gente estava falando de revisar matéria e fixar conteúdo. E uma técnica super eficaz que muita gente usa para o vestibular são os flashcards. Ah, flashcards. Adoro. Aqueles cartõezinhos frente e verso, onde de um lado tem a pergunta ou o termo, e do outro a resposta ou a definição. São ótimos para testar o conhecimento rapidinho. Mas, confesso, fazer à mão dá um trabalho enorme, né? Dá um trabalho imenso. E é aí que a tecnologia, e mais especificamente a inteligência artificial, pode ser uma mão na roda. A gente pode usar a inteligência artificial para gerar esses flashcards para a gente, economizando um tempo precioso que a gente pode usar para estudar com eles. Genial! E a gente comentou antes de usar o Google Gemini, né? Você falou que o recurso de Canvas dele é bom para isso. Como a gente faria na prática, usando o Gemini para criar flashcards para o vestibular? Exatamente. No Canvas do Gemini, que é aquela área onde você pode jogar várias informações, você pode simplesmente dizer para a inteligência artificial o que você estudou ou quer revisar. Tipo, você acabou de ler um capítulo de matemática sobre funções de primeiro grau. Certo. Aí eu vou no Gemini e escrevo o quê? Faça flashcards de funções de primeiro grau. Quase isso. Você pode ser mais específico para ter um resultado melhor. Você pode, por exemplo, colar um resumo ou um texto sobre o assunto e pedir, com base neste texto, gere flashcards com as principais definições e fórmulas de funções de primeiro grau. Ah, que legal! Então, para matemática, eu poderia pedir algo como: crie flashcards com as fórmulas de geometria espacial. Frente, nome da fórmula, verso, a fórmula em si. Tipo, frente, volume da esfera. Verso, 4, 3 asterisco pi asterisco raio sobrescrito 3. Perfeito. Ou até algo mais aplicado. Gere 5 flashcards com problemas simples de equações de segundo grau no lado da pergunta e a solução no lado da resposta. Isso simula bem a forma como você usaria o flashcard para revisar exercícios. Entendi. A inteligência artificial te entrega uma lista pronta de perguntas e respostas. Claro, é bom revisar para ver se está tudo certo e se faz sentido para você, mas a base está ali. Você não precisa pensar em cada pergunta e resposta do zero. Economiza muito tempo na preparação. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do canal Vestibular com Inteligência Artificial.